A água no mundo, o mundo da água, que futuro é o tema do BioDive Summit 2020. Levamos-lo até vós através de uma plataforma online, motivo do surto pandémico que nos toca a todos e que iremos superar. O elemento essencial é a água, aquilo que é a vida no nosso planeta e a todos os que o habitam, é partilhado a todos em 4 painéis distintos. A água no mundo, o valor da água, a água na saúde e o mundo da água. Quero aqui deixar o meu reconhecimento e o meu apreço a todos aqueles oradores que se juntaram até nós e que o seu conhecimento o enriquecem. No dia 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade, e a partir do Centro Sensível da Floresta, faremos uma transmissão online com outros oradores para partilharem aquilo também que é o seu conhecimento e discutirmos com todos aqueles que queiram através dessa plataforma. Convido, portanto, a todos os que me ouvem a que na plataforma do BioDive Summit 2020 façam as suas sugestões e inscrevam-se. Espero por vós todos. Até lá! O meu nome é Vítor Vasconcelos, sou biólogo, sou diretor do CIMAR, que é o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, e também professor na Universidade do Porto. E vou-vos falar um pouco sobre as questões relacionadas com a temática da água na vida e a vida na água, deixar-vos aqui algumas reflexões. Todos nós sabemos que a vida foi iniciada na água há bastantes milhares de milhões de anos atrás, exatamente nos mares, de uma forma muito diferente daquela que conhecemos hoje, com outras condições de temperatura, outras condições de luminosidade, outras condições de composição química, mas de facto foi a partir do mar que se iniciaram os primeiros micro-organismos, as primeiras bactérias, que depois deram origem, por evolução natural, a outros organismos mais complexos. Passaram também a surgir os organismos formados por várias células. Temos organismos eucariotas, os invertebrados, os peixes, que finalmente emergiram e saíram organismos com uma vida essencialmente terrestre. Estamos aqui a falar dos primeiros anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos, obviamente. E, portanto, esta evolução natural sempre dependeu muito da água. E, de facto, nós dependemos tanto da água que ainda hoje em dia o ser humano, como todos os mamíferos, temos os primeiros estados de desenvolvimento em meio aquático. E, portanto, quando nascemos é que finalmente emergimos para uma ambiência terrestre. E, portanto, temos de facto uma dependência muito grande da água e os nossos organismos, e quando falo dos nossos organismos, estou a falar do organismo humano, é composto maioritariamente por água. Portanto, cerca de 70% do nosso organismo é água, depende muito e varia consoante os órgãos e os sistemas dos quais estamos a falar, mas posso só dar alguns exemplos. Temos água na nossa saliva, que é essencial para a digestão. É através da água, da urina, que nós conseguimos eliminar muitos dos nossos resíduos. E é a água um veículo importante, por exemplo, do oxigênio e dos nutrientes através do sangue. Grande parte do nosso sangue é água. E, portanto, a vida é inteiramente ligada à água e sem a água, obviamente, não podemos viver. E é por isso que muitos organismos que têm uma dependência muito grande da água, como é o caso, por exemplo, dos anfíbios, quando há restrições de acesso a esta água, há também limitações do ponto de vista da sua sobrevivência. Portanto, os organismos que vivem na água e da água são aqueles que são sempre mais afetados quando temos alguma escassez deste recurso natural ou alguma contaminação da qualidade da água. Mas apesar de acharmos que a água existe em grande quantidade no nosso planeta, de facto, aquela que pode ser utilizada é relativamente escassa e com as atividades humanas, principalmente desde a Revolução Industrial, temos vindo a utilizar água em excesso. E não estou a falar apenas das questões relacionadas com a agricultura, mas todas as atividades industriais e, inclusivamente, as atividades que fazemos em casa. E, portanto, temos aqui claramente que colocar um travão na utilização e no consumo da água, de forma a podermos racionalizar a sua utilização e, principalmente, assegurar a sua qualidade.
Obviamente que quando falamos de grandes rios e principalmente quando vemos o nosso planeta desde o espaço, vemos massas enormes de água, mas que do ponto de vista da quantidade relativa à massa total do nosso planeta é muito pequena. E, portanto, a quantidade de água que o nosso planeta contém é relativamente diminuta face ao seu volume e muito mais diminuta é a quantidade de água doce. E ainda podemos ir mais longe, a quantidade de água doce utilizável, porque muita da água doce está retida sob a forma de gelo nos grandes glaciares, nas zonas polares. E, portanto, aquela quantidade de água que é de facto utilizável para as nossas atividades diárias, seja na agricultura, no recreio, nas atividades industriais, etc., é de facto muito pequena. E só muito recentemente é que eu acho que temos vindo a tomar consciência dessa questão e temos vindo a tomar algumas medidas que muitas vezes só tomamos porque temos a poluição e a contaminação das águas no nosso terreno ou eventualmente na nossa praia. E, portanto, começamos a ter aqui há umas décadas atrás a noção de que, de facto, a contaminação dos nossos sistemas aquáticos é global. Não é? Quando começamos a ver, por exemplo, os ursos polares em zonas muito distantes de milhares de quilómetros digamos, da grande civilização humana, apresentam níveis de contaminação muito elevados, por exemplo, de pesticidas. Ou os peixes de grande profundidade, níveis extremamente elevados de metais pesados. E, portanto, quando começamos a ver, de facto, que a contaminação que muitas vezes é criada num dado local vai poder influenciar locais que estão a centenas ou milhares de quilómetros, estamos a perceber, de facto, que estamos já a atingir uma escala global de contaminação que tem que ser drasticamente contida. Isso tem sido visto hoje em dia de uma forma mais, eu diria, eficaz do ponto de vista mediático através dos plásticos, não é? Portanto, a contaminação dos nossos oceanos por plásticos é dramática. Há uns giros oceânicos nos principais oceanos, centenas de quilómetros de plásticos a circular na superfície. E isto é apenas eu diria quase a ponta do iceberg, é a parte visível, porque muitos destes plásticos vão se degradando, vão se tornando naquilo que se chamam microplásticos, ou seja, os plásticos que só se vêem ao microscópio, mas que também eles são fonte de contaminação. Por um lado, porque podem fazer a vez de partículas alimentares e dessa forma entrar no conteúdo digestivo de organismos que depois nós vamos consumir e, por outro lado, estes microplásticos também são fontes de adsorção de contaminantes químicos e, dessa forma, podem potenciar a transferência e a transmissão desses contaminantes químicos ao nível da cadeia trófica e, obviamente, depois chegar a nós. Mas nós temos a possibilidade de reduzir drasticamente esta contaminação de plásticos e de outros contaminantes dos oceanos, porque uma grande percentagem da contaminação oceânica provém da contaminação terrestre e, portanto, são contaminantes que são lançados para o oceano a partir dos nossos rios ou a partir das zonas costeiras onde nós habitamos, em grandes cidades, e por isso hoje em dia já há capacidade técnica de evitar que essa contaminação chegue ao mar e dessa forma reduzir a quantidade de contaminantes que chegam ao mar e que depois vão causar, obviamente, transtornos do ponto de vista da vida marinha que aí habita. E, portanto, é muito fácil hoje em dia pensar que nós temos capacidades técnicas de melhorar a qualidade da água. Isso foi visto ao longo das últimas décadas, eu diria desde os anos 80 do século passado, desde que entramos na União Europeia, que a obrigatoriedade das leis europeias de melhorarmos a qualidade dos nossos rios, por exemplo, através da construção de estações de águas residuais, veio claramente melhorar a qualidade da água dos rios, veio melhorar a qualidade das águas costeiras e hoje em dia temos de facto, do ponto de vista da qualidade das zonas balneares, seja em zonas de rio, seja em zonas de mar, temos uma qualidade de facto excelente. E isso deveu-se ao facto de, durante algumas décadas, agirmos na prevenção e no tratamento das águas residuais e, dessa forma, evitarmos grande contaminação no mar. E, obviamente, temos que fazer isso também ao nível de outros tipos de contaminantes e ao nível da redução da utilização da água, de forma a não colocarmos em risco
os organismos que vivem exclusivamente na água e que vivem da água. Nesse sentido, o CIMAR, como um centro interdisciplinar, tem vindo a trabalhar nas últimas 2 décadas em alguns assuntos, obviamente todos eles relacionados com a água, e eu dividiria em 3 grandes linhas: as alterações globais e os serviços dos ecossistemas, onde estudamos o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, desde os rios até ao oceano profundo. Estudamos também não só o funcionamento do ponto de vista físico, químico e biológico, mas também as questões relacionadas com as contaminações, com as fontes de contaminação, a forma de medir essa contaminação e de que forma é que podemos evitar a contaminação. Porque o conhecimento destas comunidades, e em especial da biodiversidade marinha, pode permitir, por exemplo, uma melhor gestão dos ecossistemas marinhos e o planeamento e a definição de novas áreas marinhas protegidas. E, portanto, trabalhamos muito nestas questões também relacionadas com o direito do mar, com as questões da compatibilização de vários usos do mar. Depois temos uma segunda linha ligada à aquacultura, porque sendo Portugal um dos países que mais consome peixe per capita, necessitamos de facto de produzir peixe. E esse peixe, hoje em dia, já em cerca de 50% provém da aquacultura, porque os estoques naturais de peixe e marisco estão estabilizados ou eventualmente podem decrescer. E, portanto, nós desenvolvemos metodologias, por um lado, de estudo da biologia das espécies que queremos produzir, desde a genómica, compreender os genes, compreender o seu DNA, de forma a ver de que forma podemos otimizar o seu cultivo em cativeiro. Depois trabalhar na nutrição e, portanto, desenvolver dietas para organismos aquáticos que otimizem o seu crescimento, mas que minimizem o impacto ambiental e, dessa forma, criar dietas que sejam sustentáveis, por exemplo, com fontes alternativas de proteínas e de lípidos, utilizando macroalgas, microalgas, insetos e, portanto, fugindo um pouco daquilo que é o tradicional, que é utilizar a farinha de peixe. Trabalhamos na patologia, portanto, por exemplo, tentando criar também dietas que aumentem o sistema imunitário e dessa forma diminuir a necessidade de vacinação ou de utilização de antibióticos. E, por último, trabalhamos também naquilo que é o processamento do produto final e, portanto, o desenvolvimento de novas apresentações dos peixes, dos moluscos, dos outros invertebrados que podemos produzir, inclusivamente das algas, de forma a que cada vez mais entrem digamos, nos hábitos alimentares das populações, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Uma terceira linha de investigação que desenvolvemos é a biotecnologia marinha. A biotecnologia marinha é a utilização dos recursos marinhos, especialmente, no nosso caso, os micro-organismos, as bactérias, as microalgas, as cianobactérias, para a produção de novas substâncias que possam ter um valor acrescentado. Estamos a falar, por exemplo, no desenvolvimento de novos antibióticos. Nós sabemos que cada vez mais há doenças resistentes a antibióticos, em especial a nível hospitalar. Já há algumas décadas que não se desenvolvem novos antibióticos e nós aqui procuramos, por exemplo, a partir de cianobactérias ou de microalgas marinhas ou de água doce, encontrar novas moléculas que possam ser usadas como novos antibióticos ou, eventualmente, em conjugação com outros antibióticos, potenciar o seu efeito. E, portanto, é ir buscar o ambiente natural, à vida marinha, formas de dar nova vida, porque, ao fim e ao cabo, estes antibióticos vão aumentar as possibilidades de sucesso no tratamento destas infecções. Trabalhamos também no desenvolvimento de outros tipos de fármacos, nomeadamente na área do cancro, na área da obesidade, e portanto também uma área muito importante, na área do desenvolvimento de novos fármacos para tratamentos de parasitas, em especial em áreas tropicais, que são, como é o caso da malária, que ainda matam milhares de pessoas por ano. A utilização, por exemplo, destas moléculas ou de extratos destes organismos marinhos na produção de produtos da área cosmética, porque são produtos muitas vezes mais bem recebidos pelas populações, porque têm o rótulo verde, e dessa forma também vamos buscar ao mar, à vida marinha, formas de melhorar a nossa vida, melhorar o nosso aspecto e o nosso bem-estar. Mas também estamos a desenvolver, por exemplo, novas tintas para navios, para instalações que estejam imersas na água, que muitas vezes são tratadas com tintas também tóxicas para o meio ambiente,
e nós também vamos buscar ao meio ambiente e aos organismos marinhos novas moléculas que podem ser usadas para evitar o encrustamento e esse desenvolvimento das encrustações, que muitas vezes causam depois grandes problemas a essas atividades. E por último também trabalhamos, por exemplo, na área dos fitoestimulantes, ou seja, ir buscar a estes organismos moléculas e extratos que possam ajudar a crescer melhor as plantas em ambiente agrícola, diminuindo a necessidade de utilização de água e aumentando a resistência dessas plantas por exemplo, a doenças, pestes. E, portanto, os organismos marinhos têm, e os organismos aquáticos, de uma forma geral, em especial os micro-organismos, têm esta facilidade. E podemos, por exemplo, também trabalhar naquilo que se chama biorremediação, ou seja, utilizar bactérias que vivem no ambiente natural, que são capazes de degradar, por exemplo, o petróleo, e desenvolver em laboratório consórcios dessas bactérias que, numa situação real de contaminação por petróleo, possam ser utilizadas e, dessa forma, degradarem-no de uma forma natural. E quando esse petróleo desaparece, é degradado pelas bactérias, as bactérias também acabam por desaparecer porque já não têm nutrientes para se alimentarem. Portanto, estes aspectos da biorremediação são também muito estudados por nós, porque, mais uma vez, é ir buscar às soluções de vida marinha soluções para melhorar a qualidade da nossa vida. E, portanto, por último, gostaria de dizer que, de facto, a nossa vida no planeta só pode ser mantida e só pode ser melhorada do ponto de vista da qualidade se aplicarmos aquela política dos 3 R's, a água, o reduzir, o reutilizar e o reciclar. E, portanto, reduzir o consumo da água, isso é absolutamente fundamental em todas as nossas atividades. Reutilizar águas, por exemplo, as águas das chuvas para a reutilização doméstica ou para a rega, e reciclar águas residuais que possam ser, depois de convenientemente tratadas, utilizadas em outras atividades. E, portanto, é esta última mensagem que eu gostaria de deixar, de forma a que a vida na água possa continuar a evoluir e nós possamos usufruir cada vez mais de um ambiente de qualidade e contribuir também para a qualidade desse mesmo ambiente. Muito obrigado pelo convite, obrigado à Câmara Municipal de Proença Nova e espero poder encontrar-vos numa próxima oportunidade.